Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Essa frase no livro de Gênesis esconde um dos maiores mistérios de toda a história humana. Enoque não apenas desapareceu da terra, ele foi levado vivo aos céus e testemunhou segredos que a mente humana sequer conseguiria conceber. A grande maioria das pessoas conhece apenas os relatos sobre a queda dos anjos vigilantes e o surgimento dos terríveis gigantes nefilins. Mas a verdade é que as visões de Enoque vão muito além disso. A ele foram reveladas profecias assustadoras que mapeiam o destino final da humanidade, o funcionamento oculto do universo e as dimensões mais profundas e sombrias do mundo espiritual. Ele teve acesso aos bastidores da criação, vendo com os próprios olhos o que aguarda o nosso mundo nos últimos dias e qual será o desfecho de toda a existência. Hoje, vamos explorar as 7 maiores e mais impressionantes profecias do livro de Enoque. Visões tão intensas que continuam intrigando estudiosos até os dias de hoje. Entrar nos relatos de Enoque é como mergulhar num oceano profundo e desconhecido, onde a maioria das pessoas nunca teve a chance de ir. Por isso, eu te convido a vir comigo nessa jornada até o final, para que você entenda de uma vez os principais alertas deste profeta bíblico para a humanidade. A primeira grande profecia de Enoque nos leva para muito além do mundo físico. Guiado pelo arcanjo Rafael, o patriarca é conduzido até os confins da terra. Lá, ele se depara com uma visão impressionante. Uma montanha colossal, sombria, feita de pedras duras e implacáveis. Dentro dessa montanha, Enoque observa 4 cavernas imensas e assustadoramente silenciosas. Intrigado com a imensidão daquele lugar, ele questiona o propósito de tudo aquilo. É então que acontece a grande revelação. O anjo Rafael acompanha Enoque e explica a função de cada cavidade, respondendo às perguntas do profeta sobre o destino das almas. A primeira cavidade era iluminada e possuía uma fonte de águas cristalinas e puras. Rafael explica que esse lugar de descanso foi preparado exclusivamente para os espíritos dos justos, aqueles que andaram nos caminhos de Deus. A segunda cavidade era um abismo de trevas contínuas. O anjo revela que ela abriga os pecadores que morreram sem enfrentar a justiça em vida. Ali, no escuro, eles já sofrem e aguardam com pavor o dia do grande castigo. A terceira cavidade era um lugar de lamento ininterrupto. Rafael conta a Enoque que ali estão os espíritos daqueles que sofreram injustiças, que foram assassinados ou oprimidos na terra. A voz dessas almas clama constantemente aos céus, exigindo que a justiça divina seja feita. E a quarta cavidade era destinada a um outro grupo de pecadores, aqueles que já sofreram alguma punição severa enquanto viviam. Eles estão presos, mas o anjo avisa que suas almas não serão ressuscitadas no dia final. Aquele era o reservatório de todas as almas humanas, o lugar onde os espíritos dos mortos são rigorosamente separados. E por que isso é uma profecia? Porque Rafael não estava apenas descrevendo um cenário, ele estava anunciando o destino final da humanidade. O anjo revelou que esse estado de separação não durará para sempre. Haverá um grande e terrível dia de julgamento, inadiável, onde cada alma será despertada da sua caverna para encarar o seu destino definitivo diante do Criador, onde os justos herdarão a luz e os ímpios serão amarrados para sempre. Essa visão de Enoque nos traz uma reflexão muito profunda sobre o peso das nossas escolhas. Entender que o mundo espiritual é real e inegável
nos mostra que recursarmos coisas mundanas nos faz mais forte. Dizer não para aquilo que corrompe o nosso espírito e nos afasta do caminho não é uma perda, mas a certeza de que a nossa alma habitará junto às águas cristalinas e não nas sombras da montanha. A segunda profecia nos tira das cavernas sombrias do mundo dos mortos e nos lança direto para a imensidão do espaço. No texto conhecido como o Livro das Luminárias Celestes, Deus permite que Enoque contemple o maquinário perfeito do universo. Ele observa fascinado como o Sol, a Lua e as estrelas obedecem a leis exatas e imutáveis desde a fundação do mundo. Mas, de repente, essa harmonia milenar é estilhaçada. Enoque recebe uma visão aterrorizante sobre o que acontecerá nos últimos dias da Terra. Ele descreve um tempo futuro em que a própria natureza entrará em um colapso sem precedentes. A profecia relata que as estações do ano vão mudar os seus ciclos de forma drástica. As nuvens vão reter a chuva, os céus ficarão de bronze e a terra, antes fértil, se recusará a dar os seus frutos e sementes. Mas o terror maior descrito por Enoque vem de cima. Ele vê a lua alterando a sua luz e surgindo em momentos anormais. Ele relata com detalhes que até mesmo as estrelas vão se desviar de suas órbitas originais, vagando perdidas pelo firmamento, como se o próprio universo estivesse fora de controle. E por que isso é uma profecia tão assustadora? Porque Enoque revela o motivo exato desse caos. Ele não previu um mero desastre natural ou uma anomalia astronômica, mas sim a resposta de toda a criação à extrema corrupção humana. A profecia anuncia que, nos dias finais, a maldade na Terra será tão densa e insuportável que a própria ordem cósmica vai se voltar contra a humanidade. O universo vai se rebelar contra aqueles que abandonaram o Criador. A terceira profecia nos afasta da superfície da Terra e nos leva a um dos lugares mais enigmáticos e isolados de toda a criação. Guiado por seres celestiais, Enoque é conduzido a uma região descrita como um espaço vazio e inacessível, onde as regras comuns da natureza simplesmente não se aplicam. É nesse lugar de extremo isolamento que ele tem a visão do abismo. Ele descreve colunas imensas de fogo celestial e seres aprisionados. O grande marco dessa visão acontece quando Enoque testemunha o destino final de Azazel e dos anjos caídos, os famosos vigilantes que desceram à terra. O texto conta que o arcanjo Rafael recebe a ordem direta para deter Azazel e lançá-lo nas sombras profundas de Dudael, sob pedras pesadas. Essa profecia revela algo muito importante. Essas entidades do passado não estão soltas de forma irrestrita, mas sim detidas e limitadas, aguardando o momento em que a justiça divina será plenamente executada. Trazer essa visão para os nossos dias nos ajuda a entender muito sobre a condição humana. A busca implacável por poder, as guerras e a corrupção que vemos na sociedade, muitas vezes parecem ter raízes mais profundas do que imaginamos. A profecia nos lembra que a influência daqueles que ensinaram a guerra e os atalhos ilícitos à humanidade no passado deixou marcas. Mas, acima de tudo, essa revelação traz uma mensagem de conforto. Ela prova que o Criador tem o controle absoluto até mesmo sobre as forças mais obscuras do universo e que a verdadeira justiça nunca falha. A quarta profecia nos transporta para o primeiro grande evento de destruição global. Muito antes da humanidade conhecer a figura de Noé, que viria a ser o seu bisneto, e antes mesmo de existir qualquer menção a uma arca, Enoque teve uma visão cristalina e avassaladora sobre o futuro do planeta. No texto, ele relata ter ouvido o clamor da própria terra
que gemia debaixo do peso da violência e da corrupção espalhadas pelos anjos caídos e por seus filhos, os gigantes. Em resposta a esse desespero da criação, o Criador revela a Enoque que o limite havia chegado. O patriarca testemunha, em visão, a ação implacável dos anjos encarregados de preparar as águas do julgamento. A profecia descreve com uma exatidão impressionante a abertura das imensas comportas celestiais e o rompimento das fontes do grande abismo subterrâneo. Enoque vê como a água, um elemento criado para gerar vida, seria transformada na principal arma de purificação. A visão detalhava que o mundo inteiro seria lavado, varrendo da superfície todas as criaturas corrompidas e apagando os rastros daquela era de trevas. Foi a primeira vez que um ser humano contemplou o fim de uma era inteira e a promessa de que apenas um pequeno remanescente justo sobreviveria para repovoar a terra. E se você está se perguntando, é impressionante notar como todos esses detalhes da visão de Enoque se assemelham perfeitamente ao relato convencional do dilúvio que lemos no livro de Gênesis. Essa conexão é real e cirúrgica. Na verdade, as próprias escrituras sagradas já carregam em suas páginas canônicas o significado mais profundo desse evento. O dilúvio nunca foi apenas um desastre das águas, mas um ato inevitável de justiça e purificação do Criador para varrer a corrupção e salvar a linhagem humana. O que Enoque nos entrega aqui não é uma história diferente, mas sim a visão aterrorizante dos bastidores espirituais desse mesmo julgamento que a Bíblia já nos ensina com tanta autoridade. A quinta profecia nos apresenta o que podemos chamar de o maior relógio profético de toda a antiguidade. Depois de ver a destruição do mundo pelo dilúvio, Enoque recebe uma revelação ainda mais grandiosa. Conhecida como o Apocalipse das Semanas, essa visão não trata apenas de um evento isolado, mas entrega o mapa completo de toda a linha do tempo da existência humana, do início ao fim. Nessa visão impressionante, a história do mundo é dividida pelo Criador em 10 períodos exatos, chamados por Enoque de 10 semanas. Mas não estamos falando de semanas de 7 dias. Cada uma dessas semanas representa uma longa era, um ciclo completo da humanidade. O nível de precisão com que Enoque descreve o avanço dessas eras é de deixar qualquer estudioso arrepiado. Nas primeiras semanas, ele mapeia com exatidão eventos bíblicos colossais que ainda iriam acontecer. Ele prevê o chamado de Abraão e seus descendentes, a entrega das leis no Monte Sinai, a construção majestosa do Templo de Salomão e, de forma trágica, a destruição desse mesmo templo e a dispersão do povo. Tudo isso milimetricamente desenhado séculos antes de se concretizar. Mas o que torna essa profecia magnética e assustadora são as semanas finais. A partir da 7ª semana, o relógio de Enoque aponta para uma era de grande apostasia, onde a humanidade mergulharia em um engano global, culminando nas 8ª, 9ª e 10ª semanas. É nesse ponto exato do relógio que o tempo de tolerância se esgota. A profecia decreta que na 10ª e última semana ocorrerá o grande julgamento definitivo das hostes espirituais caídas, abrindo espaço para a destruição do mal e o início de uma nova criação eterna. Esse relógio cósmico visto por Enoque é a prova definitiva de que a história da humanidade não está à deriva. Tudo caminha para um desfecho perfeitamente calculado pelo Criador. A 6ª profecia de Enoque talvez seja a mais impressionante de todas as suas revelações, porque ela descreve exatamente quem estará no comando do fim dos tempos. No trecho conhecido como o Livro das Parábolas, o patriarca é levado diante da presença do Criador e vê algo que a mente humana daquela época jamais conseguiria conceber.
Ele descreve a presença de um segundo ser majestoso, uma figura celestial de poder absoluto que ele chama repetidas vezes de o eleito e o Filho do Homem. A revelação chocante é que esse Filho do Homem não era um humano comum. Enoque relata que essa entidade já existia antes mesmo da criação do Sol, da Lua e das estrelas. Ele estava oculto nas dimensões celestiais desde o princípio de tudo, aguardando o momento exato de sua manifestação. A profecia detalha com exatidão qual será o papel imbatível desse Filho do Homem. Ele não virá para negociar. Enoque vê esse ser celestial sentando-se no trono da glória para executar o julgamento definitivo. O texto afirma que ele derrubará os reis, os governantes e os poderosos da terra de seus tronos. Ele esmagará o império dos ímpios e, o mais impactante de tudo, julgará pessoalmente os anjos caídos, selando o destino de todos eles. O que torna essa visão um verdadeiro mistério revelado é que Enoque registrou tudo isso séculos antes dos eventos do Novo Testamento. Ele viu a exata figura do Messias triunfante e utilizou o mesmíssimo título, o Filho do Homem, que Jesus usaria para se referir a si mesmo muito tempo depois nos Evangelhos. Enoque contemplou a realeza e a fúria do Salvador muito antes de ele caminhar sobre as areias de Israel. Chegamos à sétima e última profecia, o grande clímax de todas as visões de Enoque. É aqui que o destino de todo o universo é finalmente selado. Depois de testemunhar o caos cósmico e a prisão no abismo, o patriarca é levado a ver o momento exato do julgamento final. Ele prevê um dia aterrorizante e definitivo, onde aquele a quem ele chama de Senhor dos Espíritos se levanta para destruir de uma vez por todas os pecadores, os ímpios e principalmente os anjos caídos. Esse julgamento não acontece com água, como no dilúvio, mas através de um fogo intenso e implacável. É uma purificação cósmica projetada para queimar e varrer da terra absolutamente toda a corrupção, a injustiça e a impureza que foram causadas no passado pela união profana entre os vigilantes e os seres humanos. É nesse momento exato que o destino final das almas é decretado. A visão descreve uma separação absoluta. As almas dos justos são resgatadas e trazidas para viver na presença direta do Senhor. Por outro lado, os ímpios e as entidades rebeldes são impiedosamente lançados em prisões de fogo, trancados em abismos sombrios, dos quais nunca mais sairão. Com o mal completamente extirpado, Enoque contempla o que acontece com o nosso planeta. Ele tem a deslumbrante visão de Sião. Ele vê a terra sendo totalmente purificada e uma cidade santa sendo preparada do zero para ser a habitação dos justos. Um lugar onde o pecado simplesmente não consegue mais existir. A profecia termina com a visão gloriosa dos novos céus e da nova terra. Após o julgamento pelo fogo, a criação não é abandonada, mas totalmente restaurada ao seu estado original de perfeição. A terra se torna um refúgio de justiça, paz e santidade, onde os justos herdarão o mundo para viver em felicidade duradoura. E a maior de todas as revelações se cumpre. A própria presença do Criador desce para habitar plenamente entre os justos para todo o sempre. Se essas 7 profecias despertaram a sua curiosidade, existe uma grande pergunta que fica no ar. Se os relatos de Enoque são tão profundos e foram até citados pelos apóstolos, por que esse livro foi deixado de fora do cânone da Bíblia? Eu preparei um vídeo completo aqui no canal explicando a história do livro de Enoque e o verdadeiro motivo histórico e teológico para ele ter sido retirado das nossas Bíblias.
Esse vídeo está aparecendo aqui na sua tela agora. Clica nele e venha entender essa história direto na fonte. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo do A Bíblia Revelada.